Olá, o meu nome é Gabriel Seroisca, eu sou membro da Liga de Cardiologia da UFSP, ICFUC, e hoje estou aqui para a gente dar continuidade às aulas do módulo 1 de Introdução ao ECG, do grupo de estudos, e o tema da aula de hoje é o estabelecimento do ritmo e da frequência cardíaca. Vamos começar pela frequência cardíaca, e primeiro é importante a gente conceituar ela. A frequência cardíaca nada mais é do que uma contagem, uma métrica, do número de batimentos, ou seja, contrações, que o coração faz dentro de 1 minuto. E por isso ela é dada em batimentos por minuto. E a gente sempre vai usar o BPM aí para indicar a frequência cardíaca. Antes da gente aprender a calcular a frequência cardíaca, é importante que a gente revise a escala eletrocardiográfica. No papel quadriculado do ECG, cada quadradinho que tem 1 milímetro de largura e 1 milímetro de altura, ele vai representar 0,04 segundo, quando a gente analisar a horizontal, e a vertical, ou seja, a altura do quadradinho, cada 1 milímetro representa 0,1 milivolt. Sendo assim, a gente precisa de 5 quadradinhos, que vão formar um quadradão, para ter 0,2 segundo de registro. E nessa lógica, a gente vai precisar, então, de 25 quadradinhos para ter 1 segundo de registro e 1.500 quadradinhos para ter 60 segundos de registro. Tudo isso a gente está falando em um ECG que está sendo registrado na velocidade padrão, que é de 25 milímetros por segundo. Dessa forma, partindo desse princípio, né, de que a gente precisa de 1.500 quadradinhos para registrar 1 minuto, a gente vai ter uma das formas de calcular a frequência cardíaca, que é a regra dos 1.500. Basicamente, o que a gente vai fazer é dividir 1.500 pelo número de quadradinhos entre dois complexos QRS, que é o que a gente vai chamar de intervalo RR. Aqui, eu estou indicando em amarelo o intervalo RR, que é a distância entre o ápice de dois complexos QRS, ou seja, entre duas ondas R, de complexos QRS consecutivos. Assim como a gente precisa de 1.500 quadradinhos, se a gente sabe que cada quadradão é composto por 5 quadradinhos, a gente também vai precisar de 300 quadradões para registrar 1 minuto no ECG. Então, outra forma de calcular a frequência cardíaca é dividir 300 pelo número de quadradões compreendidos dentro de um intervalo RR. Vamos lá. Aqui nesse caso, a gente tem 5, 10, 15, 23 aproximadamente quadradinhos entre dois complexos QRS. Dividindo 1.500 por 23, a gente vai ter aproximadamente 65 batimentos por minuto de frequência cardíaca. Assim também, se a gente for avaliar pelo número de quadradões, a gente vai ter 300 dividido por 1, 2, 3, 4,6, eu diria, um pouco além da metade. Então, 300 dividido por 4,6 também vai se traduzir aí em uma frequência cardíaca de aproximadamente 65 batimentos por minuto. A gente pode dizer que a frequência cardíaca ela é normal no adulto, em repouso, quando ela está compreendida entre 60 e 100. Abaixo de 60 a gente chama esse ritmo de uma bradicardia, e acima de 100 a gente vai dizer que o paciente está em um ataque cardíaco. Isso pode representar uma anormalidade ou não. Um paciente, uma criança, por exemplo, geralmente tem um coração que bate naturalmente mais rápido, assim como uma pessoa que está passando por um momento de estresse ou fazendo atividade física. Já um atleta geralmente tem um coração, pode ter um coração que bate mais devagar, em bradicardia, isso é normal. Então, sempre tem que adequar essa informação ao contexto clínico do paciente. Outra forma de a gente avaliar a frequência cardíaca é partir do princípio de que se eu teria 300 de frequência cardíaca, se o próximo complexo QRS fosse só a 1 quadradão de distância do anterior, e eu teria 150 se eu tivesse um complexo QRS a 2 quadradões de distância do anterior. Por quê? Justamente a gente vai pegar 300 e vai dividir pelo número de quadradões naquele intervalo RR. Então, se for 2, 150. Se for 3, 100. Se for 4, 75. Se for 5, 60. E se for 6, 50. Assim, a gente pode
pegar, geralmente a gente utiliza D2, por ter um registro um pouco mais longo, mas independente disso, a gente vai pegar e contar a quantidade de quadradões que eu avanço a partir de um complexo QRS até encontrar o próximo. Então, aqui não está muito bem não estão muito bem delimitados os quadradões, mas a gente tem essas setas indicando os espaços. Então, um quadradão, frequência cardíaca, 300. 2, 150. 3, 100. 4, 75. E nesse caso, o próximo complexo QRS, ele está entre o quarto e o quinto quadradões. Logo, essa frequência cardíaca aqui, ela vai estar entre 75 e 60. Essa maneira, ela pode ser bastante útil quando a gente está com pressa e precisa avaliar a frequência cardíaca rapidamente. Agora, partindo para a determinação do ritmo, a gente vai primeiro fazer a distinção entre um ritmo regular e um ritmo irregular. No ritmo regular, o que a gente vai ter é a distância entre os complexos QRS se mantendo sempre a mesma. Aqui, então, nessa primeira imagem, a gente pode observar que entre os complexos QRS, a gente tem aproximadamente a mesma quantidade de quadradinhos todas as vezes. É importante fazer a contagem e o comparativo, porque essa diferença, às vezes, ela pode ser sutil. Mas nessa imagem aqui, dá para perceber claramente um ritmo irregular, porque o que a gente tem por exemplo, entre este complexo QRS e o próximo, menos de 3 quadradões. Já entre este complexo QRS e o próximo, mais de 3 quadradões. Então, isso vai indicar um ritmo irregular. Depois de a gente fazer a distinção entre um ritmo regular e um ritmo irregular, a gente vai tentar identificar no ECG se o ritmo ele é ditado pelo nó sinusal. Se o marca-passo do coração desse paciente é o nó sinusal. Ou seja, se a gente está diante de um ritmo sinusal ou não. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Basicamente, a gente vai ter 3 perguntas que a gente pode fazer de forma sucessiva. Então, a primeira delas é: cada complexo QRS registrado nesse ECG é precedido por uma onda P? Se sim, como nesse caso aqui, a gente já pode partir para a próxima pergunta. O que a gente tem que identificar aqui é justamente se todos os complexos QRS são precedidos por uma onda P. Às vezes a gente pode ter, no caso de um bloqueio, por exemplo, uma onda P que não dá origem a um complexo QRS. Então, partindo dessa pergunta, a gente vai para a próxima. O eixo P está correto, ou seja, entre 0 e mais 90 graus? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai relembrar a aula de derivações e vai observar que o que a gente está buscando identificar é se o eixo de despolarização atrial ele vai da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, se ele parte lá do nó sinusal e se espalha até o nó atrioventricular. Como é que a gente vai observar um eixo P normal? Se em D1, D2 e AVF, que são essas derivações aqui, ou seja, apontando para a esquerda e para baixo, a gente vai ter a onda P positiva. E se em AVR, que está apontando para cima e para a direita, a gente vai ter uma onda P negativa. Geralmente a gente costuma olhar só D2 e AVR, porque se D2 ela está positiva e em AVR ela está negativa, a gente já pode dizer que esse eixo P ele está correto e partir para a próxima pergunta, que é, no caso, o intervalo PR ele é constante e está entre 3 e 5 quadradinhos? O que a gente tem que observar é em observar vários intervalos PRs, lembrando que o intervalo compreende a onda, então é a onda P mais o segmento PR, e observar se o tamanho está adequado, ou seja, entre 3 e 5 quadradinhos, que corresponde a 0,12 a 0,2 segundo, e se é o mesmo em todos os intervalos PRs. Se sim, a gente já pode dizer que a gente está diante de um ritmo sinusal, que parte do nó sinusal. E esse ritmo sinusal, ele pode ser um ritmo sinusal normal, quando a gente tem um paciente adulto em repouso e a frequência cardíaca ela está entre 60 e 100 batimentos por minuto, ou a gente pode estar diante de uma bradicardia sinusal, quando a gente tiver uma frequência menor que 60, ou uma taquicardia sinusal, quando a gente estiver diante de uma frequência cardíaca maior que 100.
Obrigado por assistirem essa aula. Essas aqui são as minhas referências e a gente se vê na próxima aula do módulo 2. Até mais.